Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos iniciar a nossa palestra neste sábado com a nossa amiga Dalva, que trouxe o tema Caminhos para o Alto Amor. Bem-vinda, Dalva, seja muito bem-vinda. Por gentileza, alguém que esteja vindo à nossa casa hoje pela primeira vez? Tá certo, então. Então, nós vamos iniciar agora. Eu vou ler um preparo para nos harmonizarmos, ficarmos mais tranquilos. Alô, tá bom? Tá bom? Tá bom? Vê. Tá bom? Tá bom agora, eu acho. Hã? Diminuir. Diminuir o amplificador? Eu não sei onde é. Azul. Ah, tá. Lá embaixo. Alô? Não, aumentou, né? Aumentou ou diminuiu? Tá, peraí. Vê agora. Tá bom? Desculpem, gente. Vamos continuar então, vamos nos harmonizar com a leitura do preparo do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Acorda e ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, está em Mateus 8:22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos seus cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrãos. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encerram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmos, reside sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos nesse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Graças a Deus. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de misericórdia infinita, rogando ao nosso Mestre Jesus, que é todo amor e bondade, pedindo a permissão para darmos início à nossa reunião dessa tarde, seguindo mais um ensinamento de Jesus,
conforme diz essa passagem, né, que Emmanuel nos relata sobre a questão de ajudarmos aos outros, né? Basta que amemos, né, o nosso próximo. Quando a gente aprender a amar o nosso próximo, tudo isso vai estar incluído, né, nesse amor, nessa caridade, nessa bondade que devemos ter com todos. Pedimos a Jesus que não deixe que perdemos a sensibilidade de perceber aquele que está precisando de ajuda, porque às vezes a gente nem olha. Então vamos olhar um pouco mais de amor, de bondade, de empatia com compaixão. E rogando a nossa Mãe misericordiosa que esteja sempre conosco, nos cobrindo com seu manto de luz, fazendo com que essa luz ilumine as nossas mentes e transforme os nossos corações, para que mais rápido possível possamos alcançar esse amor dadivoso, esse amor altruísta, esse amor que não pede nada em troca, esse amor que Jesus nos amou. Que assim seja, graças a Deus. Dalva, por gentileza. Já está ligado. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer o convite e a oportunidade. Nós que agradecemos. De estar com vocês, na casa de vocês. E como a gente, não é a primeira vez que eu venho aqui, né? Já estou virando quase que, né, também da família, mais um pouco, né? Já Sim, me torno mas é da família. E é uma gratidão muito grande, até porque nos permite não só usufruir dessa ambiência, desse contato com vocês, amoroso. Sei que vocês são muito simpáticos, né? Vocês são muito vibrantes, porque é importante que todos estejam vibrando para que o trabalho ocorra em favor de todos nós. Então, muito obrigada. E pensando nesse mês de setembro, que há uma proposta, não só no movimento espírita, mas no mundo, sobre a questão de pensar o valor da vida. Então, pensando nessa proposta, sugerimos esse tema, Caminhos para o Alto Amor. É interessante se prestarem atenção na mensagem de abertura dos mortos enterrarem os seus mortos. Há uma frase que me despertou quando ele se refere à morte, não no sentido físico do desencarne, mas há aqueles que em vida já permanecem mortos. Então essa morte que é comprometedora, ela é extremamente perigosa. Aquele que muitas vezes vai evadir da vida, vai buscar o suicídio, ele já se sente morto na vida. Então, o nosso desafio é viver. E como dizia a música, né? É preciso saber viver. O que significa viver? E como podemos viver sem amor? É possível vivermos sem amor? A espiritualidade amplia a ideia sobre o amor, tirando essa questão do afeto, pura e simplesmente, das ligações em que vibramos com aquele sentimento que dá satisfação, que dá alegria. Tem isso no amor. O amor propicia o prazer, a alegria. Mas o amor é uma lei universal. Quando a espiritualidade assim define, coloca o amor num aspecto central do universo, como aquilo que governa, legisla, organiza, orienta todo o universo. Tudo aquilo que une, tudo aquilo que desenvolve, promove o desenvolvimento, está fundado na lei do amor. Então, como viver
a vida real se estamos longe do amor. E a mensagem nos convida à fraternidade, à doação, à generosidade. Mas o que eu tenho para dar? É o amor? Esse amor existe em mim? Se ele existe, ele está bloqueado? Ele se irradia? Eu vivo no amor? Esse é o nosso momento de hoje, a nossa reflexão. Eu espero que possa atingir o objetivo, porque às vezes a gente tem a ideia, mas às vezes na hora a gente não atende muito bem a ideia. E também tem uma outra coisa, na hora que eu estava ali pensando, né, fazendo a minha prece, às vezes a gente vem com uma proposta, mas chega aqui, a espiritualidade nos guia numa outra direção também, porque é a necessidade da casa, é a necessidade do grupo. Então a gente conta aí com a vibração de vocês, com a intuição da espiritualidade, para a gente conduzir isso da melhor maneira e que possa ser, vamos dizer assim, algo que atenda às necessidades de quem está aqui, né, as nossas. Então a gente começa assim, caminhos para o alto amor. A gente tem dificuldade de tratar desse tema, por isso que eu gosto desse desafio e trabalho bastante lá na nossa casa espírita, em Bangu, o Luz e Amor, porque há uma espécie de dúvida e um certo tabu sobre a questão do alto amor. Se confunde, muitas das vezes, com o aspecto da personalidade exaltada, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então esse é um tema que parece às vezes assim, que tem que ser falado com cuidado para não dar margem a certas dúvidas. Então aqui, Santo Agostinho, ainda encarnado, né, é um grande filósofo da igreja, porque Santo Agostinho participa lá do Livro dos Espíritos, do Evangelho, né, da doutrina. Ele aqui antes, encarnado, dizia o seguinte: as pessoas viajam para admirar as alturas das montanhas, né? As ondas dos mares, o percurso dos rios, o domínio do oceano, o movimento das estrelas. É até poético. E como é legal, né? Eu gosto, vocês devem gostar também. Essa coisa de apreciar a natureza, né? Mas, no entanto, elas passam por si mesmas sem se admirarem. Olha só. Então a gente tem um olhar para fora. E não sei porquê, uma certa trava para olhar para dentro. E é isso que ele está ali estimulando. Olha, se admirem. Ele não falou para a gente ficar daquele olhar vigilante, que parece que é um detetive, para ficar sondando as falhas e depois ficar carregando culpa, desânimo, porque é falível. Não é nesse sentido. Quando ele fala de admirar, é porque reconhece que a nossa essência é uma estrela que precisa brilhar. E que todo o resto são aspectos que estão em volta dessa estrela. Não, vamos lá andar um pouquinho. Então, o caminho para o alto amor precisa dar um passo, o primeiro passo. O primeiro passo é olhar para quem a gente vai amar. Ou seja, olhar para nós mesmos. Se nós estamos recebendo esse convite para o alto amor, a gente vai amar o desconhecido. Será que é possível amar o desconhecido? Não, a gente precisa conhecer para amar. Então, o primeiro passo é o conhecimento de si mesmo. É olhar para dentro. Olhe para você. Sem medo. Porque a gente tem medo. Não é à toa que a gente busca tantas coisas na nossa vida para que a gente se desligue, para que a gente possa se distrair. Que essa solitude de ficar a sós, muitas vezes é tão perturbador que a gente precisa buscar alguma coisa para se distrair. Então, ficamos várias horas num aparelhinho celular, assistindo não sei quantas horas
uma programação televisiva, ouvindo sons, buscando pessoas, buscando comer, buscando tantas outras coisas, como se a gente assim pudesse sair um pouco de perto de nós, porque quando a gente está ali sozinho, né, a gente acaba sentindo que na nossa casa mental há coisas que ficam ali conversando com a gente. E essa conversa não costuma ser tão amigável muitas vezes. Às vezes é uma conversa difícil. E a gente tem que estar ouvindo essas coisas dentro de nós mesmos que nos fazem tão mal, que nos coloca para baixo, que nos colocam desestimulados, entristecidos, que tiram a nossa energia de vida. Que é isso que fica dentro da gente, nos perturbando tanto, hein? Para reforçar, se a gente tem uma proposta de estar bem conosco, né? Fazer então essa companhia mais agradável, mais satisfatória, suportar, estarmos na nossa própria presença, está aí o convite, né? 919. Qual é o meio mais prático e eficaz? Para que a gente possa melhorar também a nossa relação. Não só com a vida dos outros e com a natureza, mas conosco. E resistir à atração do mal, porque essa atração do mal se demora ainda dentro de nós. Nós não somos só, nesse momento, luzes, possuímos sombras. Então, as sombras querem nos convencer de algumas coisas. Às vezes a nossa mente tagarela demais. E ela tagarela, parece que ela quer ser sua apoiadora, sua amiga, mas ela está, na verdade, te perturbando, cobrando, exigindo, fazendo altas críticas, fazendo uma série de lembranças que não te trazem nenhum benefício. Muitas vezes também ela cria imagens do futuro, né? A nossa mente viaja a pensar em coisas que nos assustam. Imagine um futuro tão negativo. Então, como a gente pode resistir a isso? Conhece a ti mesmo. Esse conhecer não é essa observação que a gente já falou. Esse conhecer não é ver as nossas projeções no mundo. É o que as pessoas acham de nós, o que as pessoas esperam de nós, o que eu deveria ser, porque eu tenho um ideal de ser humano, né? Eu queria ser uma pessoa tal. Não é isso. Esse conhecer é aonde eu me situo agora, como eu me encontro, com as minhas luzes e com as minhas sombras. Sabe? Quando se fala da caridade, da bondade, uma das coisas não é a compaixão, desenvolver a paciência, a tolerância, a compaixão para as fraquezas do outro. Não é isso que nós somos orientados através da ética de Jesus Cristo, quando estamos numa casa espírita e estamos sempre ouvindo mensagens. Não é isso que é estimulado? Que a caridade é compreensão, tolerância, compaixão, paciência, é perdão, não é isso? Para todos os seres humanos. Não é essa a recomendação? É ou não é? É. E nós somos o quê? Seres humanos? Por que a gente não está nessa lista? Por que tudo isso não podemos fazer conosco? Por que a gente acha que o nosso processo educativo é viver puxando a nossa orelha? Será que é isso? Eu consigo ajudar outras pessoas, aconselhar e tudo mais. Mas quando chega para mim, eu não consigo lidar comigo não, eu não sei. Sabe, eu recomendo tantas coisas para o outro, aconselho tantas coisas, mas quando chega a minha vez, eu estou me cuidando, eu estou me aconselhando, né? Eu estou me amando? Será? E aí, para que a gente possa ter um diagnóstico, a gente foi colher
algumas observações, tanto no campo da psicologia, como de Joana de Ângeles, e fizemos aqui um apanhado. O que seria, então, um autodesamor? Vamos fazer um diagnóstico para a gente poder perceber se é isso que estamos dando para nós mesmos. Por exemplo, como é a nossa própria autocrítica? Ela é exacerbada? É aquela que não admite, não tolera, não suporta, não aceita? Né? Não admito, eu não suporto a ideia de ter feito essa bobagem. Onde eu estava com a cabeça? Nossa, que coisa horrorosa, que coisa mais ridícula, né? Então, isso é uma crítica perversa. Não é que a gente não possa fazer uma crítica. A crítica pode ser de uma outra maneira. O que há em mim que me levou a essa situação? Qual o ponto talvez frágil, vulnerável de mim mesmo? Algo em mim me levou a essa situação. Então você já está, quando a gente fala assim, algo em mim, olha só, o movimento é de acolhimento. Na passagem de Jesus, quando ele fala do bom samaritano, ele lembra que o caído, 2 religiosos da época passaram, mas não acolheram. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos com a cabeça cheia de preconceitos, cheio de aspectos culturais de certo, de errado, e a gente faz julgamento a partir dessas ideias, né? Essas coisas antiquadas que a gente carrega, e aí a gente olha o caído assim, está caído assim, possivelmente fez alguma bobagem, deve ter bebido muito ontem à noite, aí agora ficou aí apagado, ou usou todas, a gente sempre logo faz logo uma observação dessa. Né? E aí eles passaram, não socorreram. Mas o samaritano, que era considerado aquele que não cumpre muito bem as dimensões religiosas da época, que não era bem visto, ele não pensa sobre isso. Ele o quê? Dá os primeiros socorros, leva uma hospedaria, faz a preocupação de cuidar, mas prossegue a viagem. Isso é a gente também. Quem é o nosso caído? Ele foi pilhado pelos ladrões. Quais são os nossos ladrões? Senão essas coisas mortas que a gente não enterrar. Deixe o morto enterrar os seus mortos. Quais são os mortos? Aquelas coisas que já não têm mais utilidade, mas que assombram a nossa mente. É isso que pilha a gente. É isso que tira a nossa energia, faz a gente cair. Então nós temos que ser um samaritano. Sair das convenções para ir para o coração. Que é isso que Jesus propôs. Tudo bem, a convenção é real, vamos dar lá, né? Tributa a César, vai à sinagoga, faz lá o cortejo de Páscoa. Ele não era contra essas questões, mas que isso não supere a dimensão do coração. É isso que o bom samaritano é. Bom samaritano é o coração que fala mais alto do que qualquer convenção. Então, quando a gente tem essa crítica, a gente acaba tendo uma certa descrença sobre nós mesmos. A perda da fé sobre nós é do que pior pode acontecer. Eu não sou capaz, eu não consigo não, eu não tenho jeito, não vai dar mais não. Isso é horroroso. Eu caí, eu não consegui. Mas sabe de uma coisa? O que eu posso fazer para me ajudar? Eu posso me levantar, eu posso tentar, eu posso buscar ajuda, porque às vezes também a gente tem um orgulho e a gente não pede ajuda. Vocês já repararam que no atendimento fraterno, quem menos frequenta são as pessoas trabalhadoras da casa, né? Por que será? Será que o trabalhador da casa não tem nenhuma dificuldade? Não precisa de socorro às vezes? Não é? Por que a gente faz isso com a gente? E aí, é claro, né, esse pessimismo, essa desconsideração, é uma dificuldade até de receber elogio. A gente até no movimento tem que ter cuidado com umas certas coisinhas, tá? As convenções, que também tem no movimento. Me permite fazer essa observação. Uma delas é, né, assim, que a gente não deve elogiar, né? Porque isso aguça o ego, não é isso? Mas na hora de criticar, a gente faz a crítica, né? Aí depois diz assim, espírita não pode ter melindre. Ué, quem é que não vai ter melindre? Quem não tem melindre, gente?
Anjos. Os anjos não sentem melindre, mas o humano sente. A questão é que a gente sente o melindre e como a gente conhece ou está buscando conhecer, o que a gente faz? A gente vai cuidar da nossa parte melindrada. Até porque, gente, às vezes a gente não tem controle. Outro dia, não tem muito tempo, eu passei por uma situação dentro da casa espírita, né, com alguém que me machucou muito, né? E eu ficava assim, eu fui correndo pro banheiro para chorar. Gente, não faça essa fofoca para ninguém não, conta para ninguém não, fica só entre a gente, tá? Aí eu fui, aí vocês devem estar assim, poxa, essa moça aí é esquisita, né? Não, eu fui pro banheiro e chorar. Aí eu chorava orando assim, Senhor, não deixe que eu fique triste, me ajude a secar as lágrimas, para que eu não seja uma questão de perturbação na casa. Eu fiquei lá assim, né, lutando para que eu não ficasse daquele jeito. Vocês acham que eu consegui? Não. A lágrima veio, a tristeza veio. Eu não consegui dar conta, gente. Eu sou humana. O que eu precisei fazer? Precisei me sair, ir para minha casa, para dar um tempo para mim, para ir cuidando disso. Aí eu estou cuidando, né? Mas a gente sente. E isso é vergonha, gente? Não. Isso é esperado. Então tem sim. Sabe? É cuidado caído. Sente-se incapaz de lutar, porque já não tem mais fé, e aquela energia para a luta, a disposição, bom ânimo. Ó, fica assim, né? Aí acaba se acomodando. Deixa para depois, aí vem o desânimo, aí fica aquela coisa assim meio água insossa, sabe? Sabe aquela água quente no calor que né? Não é nem fresca, nem é gelada, é um negócio assim. Eu sei que tem muita gente que gosta de chuchu, né? Mas já comeu chuchu puro assim, sabe? Assim, aquela coisa meio chuchu, né? Não sei. Então fica aquela coisa assim, sem graça. A vida não tem graça. Se não tem graça, a energia não vem, a energia não fica ali ativa, né? Aí acaba dizendo assim, poxa, sente inveja, né? Por quê? Aí fica assim, poxa, parece que tudo brilha na casa do vizinho, né? Tudo acontece de melhor lá, pelo ano tem sorte, né? A gente começa a olhar para lá e às vezes a gente nem percebe que nós não estamos fazendo uma ambiência habitável, razoável para a gente, né? E aí também tem essa inclinação à culpa. E quem se culpa se autopune. Olha, gente, a questão que a Joana vem trabalhando esses anos todos nas suas obras, é a primeira que eu escuto fazer isso, né? É a gente sair desse campo da culpa. A gente entra no campo da responsabilidade, mas não da culpa. Porque a culpa é sentenciosa. A culpa sempre remete a uma questão de caráter deficitário. A culpa exige punição dentro do nosso modelo. A responsabilidade não, né? Então a gente precisa olhar para as nossas dificuldades, não é passando a mão na cabecinha do problema, não é isso. Mas olhar, como a gente já falou, o que é isso? O que levou a esse acontecimento? O que eu posso fazer para reparar isso, né? E fazer isso, sabe, pedindo ajuda, porque será que Deus está ali olhando? Eu anotei no livro, agora eu sei que você fez, né? Você que agora errou comigo, me zangou, me contrariou, e então eu vou lhe dar um inferno, não é isso? Olha, gente, é apequenar demais a Deus. Ele ama o filho, ele quer que o filho cresça, e só com responsabilidade. E dá, gente, só a eternidade. Vocês já pensaram na eternidade? Eu já tentei pensar e desisti. Como diz o Chico Xavier, né? Eu vou tomar um cafezinho. Quando tem coisas que chegam assim, a certos níveis, que a nossa cabeça funde. Então, o que a gente faz? Vamos tomar um cafezinho? Esquece esse assunto. Mas se vocês quiserem brincar um pouquinho com a cabeça de vocês, pensa, 1 bilhão de anos vezes 1 bilhão. Isso não é nem um segundo na eternidade. Tá só para brincar um pouco. Somos seres eternos. Já pararam para pensar isso? O que isso significa, gente?
Nossa Senhora! Isso que a gente está vivendo aqui, essa existência de 90, 100 anos, nada! Nada. Então, só isso. Então ele não precisa estar lá arrancando. Aliás, ele não tem cabelo, mas se tivesse, né, arrancando os cabelos, nossa, aquele filho ali está perdido. E a gente precisa aprender isso com a vida, né? Então, é claro que depois de tudo isso, haja corpo para aguentar, né? Aí o corpo, a gente começa a somatizar. Aí são as doenças e os transtornos mentais. Aqui, Hamed, Renovando Atitudes, eu gosto muito dessa obra, né? Porque tem uma compreensão psicológica profunda, mas simples, né? Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses de um momento para o outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a uma constante hostilidade contra si mesmo, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ainda não possui. Gente, parece que é uma frase feita, mas não é não. Se a gente pensar bem, nós espíritas, quando a gente vai, principalmente aquele capítulo do Evangelho que fala do homem de bem, a gente lê, né? Nossa, que lição. Aí depois fica assim, ai, como é que eu faço isso? Né? Mas quão complexo isso é, não é isso? Como se ali estivesse dizendo assim, ó, essa é a única existência, essa é a existência que você tem. Agora que você é espírita, trata de fazer ticar todos esses eventos aqui. Porque se você não ticar todos esses eventos, você não é um espírita de verdade. A gente pensa logo assim, né? E não que aquilo é um roteiro. Como se dissesse assim, ali está a luz. Você está vendo aquela luz? Então agora você vai trabalhar e se dirigir naquela direção. Ali é o seu objetivo. É isso que está sendo pedido. E não que a gente se torne perfeitos, achando que uma existência é suficiente para a gente colocar todos os nossos pingos nos is. Principalmente porque a gente agora é espírita. Ora, espírita, né? No sentido que agora a gente tem claridade que vai nos ajudar. Mas isso não quer dizer que a gente não tem um bom trabalho para fazer. E que uma existência só não é suficiente. Então tirem o cavalinho da chuva. Quem achou que ia ganhar virtude, ser virtuoso, porque depois do momento que entrou na casa espírita, aprendeu com os espíritos, agora vai virar virtude e não vai ter mais nenhum problema. Aí sim, a gente entra aqui, ó, nesse aspecto da perfeccionista. Então, tudo tem que ser certo. Tem umas coisas assim, meio que... Eu tinha uma época que lá na nossa casa espírita, vou fazer fofoca da minha casa, tá? Que o pessoal ficava assim, espírita não pode ser vaidoso. Então, aí começava a olhar assim, meio estranho, quem usava brinco. Ela usa brinco, olha lá. Ela usa batom, né? Quem pintava cabelo, gente, vocês acreditam nisso? A pessoa, se quiser, pinta, se não quiser, não pinta. Se quiser usar brinco, usa, se não quiser, não usa. Ela tem que ser ela mesma, né? Não é isso que é uma questão assim de que, eu sou humilde. A humildade não tem a ver com isso. Mas tinha umas coisas meio assim. Isso já parou, gente. Conforme fomos estudando, a gente foi melhorando, graças a Deus. Mas tinha esses inconvenientes. Não se podia usar uma alça, né? Porque, olha, que coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, aí, além de ser aquele autocrítico, aí nós temos aquele grupinho que é da autopiedade, né? O que sente pena de si mesmo. Né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não é isso? Tudo de ruim acontece comigo. Gente, a vida é só dor. Nunca tive um dia sequer de sossego. Não é que eu esteja zombando, não, gente. Não nego que há situações que são extremamente dramáticas. Existem traumas e eles são reais. E eles devem ser cuidados. As feridas grandes que carregamos, nós temos obrigação de cuidar. Nós temos recentemente na nossa casa uma irmã que perdeu uma filha, a única filha. Essa mãe, né, tá numa dor que a gente não consegue nem imaginar que dor é essa. Mas ela, quando fala, ela diz assim,
eu tenho a sensação de rasgaram o meu peito e abriram, e ele continua lá, rasgado e aberto, sabe? É a maneira que ela encontrou para poder ajudar a gente a entender o tamanho dessa dor. É inegável que essa dor existe, tá? E tantas pessoas já passaram por situações dramáticas. Eu trabalhei muitos anos, ainda trabalho, né, menos hoje, mas atendendo muitas pessoas. Então eu pude ouvir muitas histórias, e há pessoas que na infância atravessaram questões que eu, sinceramente, que eu fiquei assim, chocada, né? Então é inegável que a pessoa tem essa questão da dor. Mas quando ela fica grudada nessa dor, ela não consegue buscar nela, ela nem reconhece a força que ela mesma possui. Porque se uma pessoa chegou agora e conta a sua história, isso quer dizer o quê? Que ela sobreviveu. E se ela sobreviveu, alguma força, alguma ajuda ela recebeu. Então ela pode continuar o passo, não fazer com que aquela história a defina. Porque fizeram isso comigo, praticaram bullying comigo e me convenceram de que eu era uma pessoa esquisita, porque eu sou muito magrinha, eu era uma Olívia Palito, né? Porque eu usava óculos, porque meu nariz é grande e porque eu tenho alguma deficiência qualquer. E aí isso me define, eu começo a me achar uma pessoa feia, uma pessoa que ninguém sente atração nenhuma, que não tem chances até amorosas na vida. A gente acaba botando essas coisas na nossa cabeça. E aí a gente vê pessoas, hoje mesmo eu estava vendo um grupo, né, praticando skate numa como se fosse uma praça, né? E tinha lá os jovens, né, pra lá e pra cá, capacete, e pula daqui, solta dali. E no meio dessa galera tinha um senhor de cabelinho branco, praticando skate. E, pasmem, um homem que não tinha metade das pernas, nem metade do braço, no skate. Aí ele caía, ninguém ia lá, ajudava ele não. Ele dava um jeito, se arrastava, subia no skate, ia pra lá e pra cá, gente. Ali numa boa. Tipo assim, isso não me define, isso não me desqualifica. A minha história não pode me definir. Ela pode criar para mim um roteiro para eu repensar e fazer diferente, mas não pode me definir. O que me falaram de mim não pode me definir. Eu preciso usar a minha consciência. Ok? Então, quando a pessoa entra muito nessa autopiedade, ela se sente o quê? Extremamente frágil, dependente. Então ela precisa sempre o quê? De amparos, de bengalas para andar na vida. Ah, se não for com você, eu não consigo. Se eu não tiver alguém aqui, gente, né? Ah, se ninguém estiver olhando para mim, considerando minha dor, eu não sou amada. Então, olha só. Então, ela tende o quê? A esperar da vida a solução mágica, até de Deus. Porque já que eu paguei o preço e comi o pão que o diabo amassou, aí o que eu espero? A recompensa. Vai chegar um momento em que Deus vai olhar para mim e vai agora satisfazer todas as minhas necessidades e meus desejos. Vai agora me dar a realização. Vai me compensar tudo aquilo que eu passei. E aí, gente, às vezes a gente percebe que não. Sabe por quê? Porque a gente não trabalhou por a mudança, simplesmente. Então não cai do céu, não, a solução. O céu ajuda, mas conta com o ser humano para se movimentar. Igual aquele rapaz do skate. Se ele não ousa fazer aquilo, não é Deus que pega ele, coloca no skate e fica segurando ele para andar, não. Isso é uma coisa dele. Até porque desenvolve uma potência, uma coragem na alma para os próximos tentames desse espírito. Não é? Então, aquela aprovação, assim, porque Deus é tão bonzinho, Deus poderia me livrar dessa coisa, né? Não deixar eu passar por isso, não. Por que eu passo? Porque aquela necessidade que eu trago para que eu desenvolva
capacidade. Se eu olho para isso assim, ó, isso aqui está me ensinando a ser mais forte, mais corajoso, destemido. E eu sei que amanhã, numa outra existência, por exemplo, eu vou precisar desses recursos da alma. Deus está me preparando. Então eu vejo assim, Deus está me punindo, porque na outra vida eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, tudo bem que é uma consequência, mas Ele está me preparando para a superação. A gente já parou para pensar nisso? É uma visão mais otimista da vida. É claro que essa insegurança gera o quê? Preguiça mental, que aí, né, gente? Não vou cair nessa, né? Imaturidade, vai por aí, né? Então, Joana de Ângeles vai falar uma coisa que eu gostaria que vocês pudessem, eu gravei isso. E de vez em quando eu falo para mim. Gravem, tá? Como se fosse um mantra, principalmente uma frase aqui. O autodesamor, portanto, apresenta-se como um distúrbio de conduta. É uma doença mental. Aquele que não se ama está doente. Gravamos isso, gente. Então não é, sabe, virtude ser... Aí a gente começa a confundir, né? Eu sou humilde, mas na verdade, muitas vezes essa humildade não tem nada a ver com isso, né? A pessoa está diminuindo, desqualificando, isso não é humildade. Lembra-se que a luz foi feita para o quê, segundo Jesus? Não para ficar embaixo, né? Mas em cima do velador, para iluminar a todos. Aquele que tem luz precisa apresentar luz, gente. Se você tem, por que você tem que vergonha da tua luz? Né? Se as tuas sombras ficam andando por aí, as nossas sombras ficam andando por aí, por que a luz não pode andar? Né? E iluminar o outro. Então, a fim de não se transformar em antipatia por si mesmo, no rumo, olha a direção que vai, a conflitos mais graves, sejam o ódio, o ressentimento, o desinteresse pela vida. Então, na base desses desinteresses, desses desânimos e na desistência da vida está o autodesamor. Não é porque o outro não amou, pode ser que o outro tenha machucado, ofendido, mas eu também não estou conseguindo me amar, me cuidar, me arrancar do chão e levar uma hospedaria, que é o centro da nossa alma, e cuidar dela. Joana de Ângeles, não sou eu que estou falando não, tá? Joana de Ângeles. Aí o Khalil Gibran, ele fala algo que eu acho muito bonito, lá no O Profeta. Recomendo o livro, para quem não leu, tá? A fonte secreta de vossa alma precisa brotar e correr murmurando para o mar. E o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se aos vossos olhos. Quando a gente atravessa a nossa floresta sombria, né, a gente vai encontrar também aquele local de água límpida, de luz. Nós temos isso. E aonde Deus está? É lá que a gente encontra Deus também. Ele vai falar com a gente ali na profundidade da nossa alma. Então a gente tem que suportar, atravessar, cuidar das sombras para chegar lá, naquele ponto iluminado da gente, aonde a gente vai encontrar Deus mais profundamente. Ele já está lá, a gente que não encontra Ele. Olha só, o que a gente acha que a gente conhece é uma porçãozinha de nada. A nossa profundidade é gigantescamente melhor e maior, gente. Nós temos um potencial. Jesus falava, o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Então o alcance que aquele Espírito teve, nós vamos ter, não hoje, não uma existência, mas num caminho que a gente vai percorrendo. E é o amor que vai nos sustentar. O desamor retarda, inibe, cerceia, impede, bloqueia. Quando a gente ama, não, a energia está lá disponível e nós vamos poder usá-la. Amor próprio ou egoísmo? Essa é a confusão que a gente precisa tirar, gente. Aí Erich Fromm tem um livro, A Arte de Amar, maravilhoso, né? E ele fala o seguinte, ele é um psicanalista que se erradicou,
é europeu, mas se radicou nos Estados Unidos e foi um professor, né? A pessoa egoísta não ama a si mesma. Esse é o equívoco. A gente achava que aquele que ama demais a si mesmo é o egoísta. Não. Ele está dizendo que o egoísta, ele na verdade, ele não se ama. Mas, ao contrário, odeia-se. Olha só, no egoísmo não está excesso de amor. Está o ódio, está o desamor. Olha, gente, como é que muda, né, a perspectiva e nos realfabetiza em certos assuntos? Por isso que é tão importante a gente estudar e refletir, para a gente sair dos nossos condicionantes, daquela nossa velha maneira de pensar, né? Então, ele é infeliz e ansioso. Por quê? Aí que vem, como ele é débil, ele se sente no vazio, no empobrecimento. Então, ele tem que compensar. Compensar como? Aí vai a busca do poder, da satisfação física a qualquer custo. Aí começam os excessos. Só para mim. Porque ele está o quê? Por que ele faz só para mim? Porque ele está no vazio. Ele não se vê como alguém pleno ou com possibilidades de plenitude. Então ele não se ama, ele se odeia. E aí ele quer furtar do mundo aquilo que ele acha que não tem. No fundo é isso. Então, aqueles que são amantes do poder, né, quer dominar o mundo, não é isso? Isso é egoísmo. Por quê? Ele se ama? Não. Ele não descobriu o amor em si. Né? E aí nós vamos, come demais, bebe demais, compra demais, vaidade demais, aí tudo vai no demais. Né? Por conta de quê? Da fome. A fome que nos empurra para isso. A fome da alma, né? E o que é o amor? Precisamos entendê-lo, né? Para não confundir apenas com a questão mais afetiva, como somos acostumados. Amor é uma força universal. Move e equilibra o universo. Segura as estrelas, promove a ave chocando o ovinho no seu ninho, as chuvas caindo sobre nós, os ventos. Isso tudo é o amor em movimento, né? Manifestando-se nesse bem, nessa doação, cada coisa dando de si em prol da harmonia. A gente agradece às vezes a galinha que pôs o ovo para a gente, ou então o animal que deu a vida para que a gente possa se alimentar, aquela beterraba, aquela uva, é uma doação, ela cresce, extrai o seu melhor recurso em favor da vida, e a gente tem essa gratidão, né? O perdão, a paciência, aí entra assim o altruísmo, porque quando eu me amo, eu estou prenhe, eu estou cheio, né? Eu estou alimentado, tão alimentado que aí eu posso doar à vontade, porque eu não vou sentir perdendo, né? É natural. Aquele que é feliz irradia, gente, felicidade em todo lugar, né? Aceitação das diferenças. Não exige do outro aquilo que o outro não pode dar. Tudo tem o seu tempo, né? Então é um esforço contínuo para chegar à proposta do Cristo. Nós não somos como Cristo ainda, claro que não. Mas a gente tem uma trilha e a gente pode seguir essa trilha, né? Isso é Emmanuel falando. Aí Éric Lifon de novo, o amor é uma força ativa. Uma força que irrompe as paredes que separam o homem dos seus semelhantes. Aquele que está preenchido, ele rompe a parede do afastamento, ele irradia, ele toca, ele vibra, ele ilumina, né? Ele nos une e ele supera essa coisa do egoísmo que a gente tem, né? Lá no Livro dos Espíritos, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, na introdução, tá assim: o amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos.
É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Poético, não? Coisa linda, né? Então, gente, o amor não é um sentimento do tipo, aconteceu, estou amando. Sei lá, aquele serzinho da asinha, né? O cupido me flechou e agora o amor aconteceu. Ou ele vai cair lá do céu, daqui a pouco eu estou amando. Não, é isso quando Erich Fromm quer uma força ativa, o que ele quer dizer? Nós temos a potência, mas nós precisamos ativar a potência. Então o amor é uma virtude a ser aprendida. Por isso que é os caminhos para o alto amor. Não vai cair do céu. Nós vamos ter que desenvolver essa proposta. Começando pelo cuidado, gente. Então a gente tem que se ocupar e preocupar também sobre o crescimento nosso. E quando a gente cresce? Quando eu estou na infância, na adolescência, né, até meus 25 anos. Esse é meu crescimento, né? Não. E agora eu estou com 75. Não tem nada para aprender, não tem nada. Eu não preciso crescer mais, não? Será que não tem nada para acrescentar? Tem. Até o último momento, até o último espirro. Tem sim, gente. Então, é uma preocupação ativa. Eu busco sempre crescer, aprender, melhorar, sempre. Porque o melhor presente que a gente pode dar, segundo a Lúcia Helena Galvão, que eu gosto muito, que é uma filósofa, às pessoas que nós amamos, é crescer. Né? Então, vamos cuidar da gente, do nosso desenvolvimento? Sempre. E responsabilidade? A gente pensa que é aquela coisa meio de dever, de tarefa, que tem que ser cumprida, né? A gente pensa mais ou menos assim, né? Mas a palavra vem de responder, respicere. Responsabilidade quer dizer responder. O que é responder? Significa estar pronto para dar resposta às necessidades. Então, quando eu me conheço, eu começo a perceber quais são as minhas necessidades. Então, qual a resposta que eu dou às minhas necessidades? Como eu vou realizar esse cuidado que eu fui chamada lá no primeiro momento? É isso que é respeito, gente. É dar resposta às nossas necessidades íntimas. Né? Por isso o autoconhecimento vem em primeiro lugar. Respeito, a mesma coisa. O respeito é olhar para. Eu só vou ter aquela resposta se de fato eu olho para mim de verdade. Se eu me reconheço, eu me vejo, assim também com o outro, né? É uma preocupação que o outro se desenvolva e eu também. Então eu estou me olhando, eu me vejo, eu sei que estou aqui. Você está aqui, Dalva, eu estou te vendo, ok? Assim como há uma parte em mim que está triste. Eu não digo eu estou triste, isso é uma identidade. Eu devo dizer, há algo em mim que está triste. Então eu vou o quê? Dar o respeito, eu vou olhar para esse algo em mim que está triste. E vou cuidar. Quando eu faço isso, eu estou usando a consciência espiritual. É o observador que está sendo acionado, o nosso terapeuta interior, que a Joana fala. Essa parte nobre, essa essência espiritual. Quando a gente se posiciona diante de nós, não olhando as deficiências como se fossem a nossa identidade. Eu sou uma pessoa fraca. Não, algo em mim sente-se fraco. Algo em mim está com raiva. Algo em mim está melindrado. Algo em mim está entusiasmado também para as coisas boas. Algo em mim quer saltitar, pular de alegria, né? Algo em mim está com fome, né? Buscando o quê? Então a gente vai conversar com essa parte e vai olhar para ela e dizer assim, eu vejo você. O que você precisa?
Como eu posso te atender? Né? Porque às vezes aquela parte está precisando de cuidado, de atenção. Né? Para isso a gente tem que ir na profundidade. A gente não pode ficar só na periferia, na superfície, não. Nós temos que ser corajosos para olhar no fundo de nós mesmos. Mas usando o que, gente? A lanterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz para a gente a ética para a gente fazer esse trabalho. Perdoando, tendo compaixão, paciência. Essa é a ética do Cristo. Eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Não é? Olha o caminho para o alto amor, gente. Aí, por que a gente tem que se amar? Porque nós somos mais do que nos pensamos. Somos maiores do que as nossas dificuldades. Temos uma profundidade que a gente não sondou. E nós vamos, com a consciência se ampliando, chegando a ela. Né? Até porque Deus não falhou. Ele não criou nada defeituoso. Tá? Então ninguém aqui é nada. É muito. Porque tem só o DNA divino. Ok? No interior do diamante bruto, escuro, informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cisel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que não possua bondade interior. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora, a fim de brilhar com alta potência. Deus em nós. Joana de Ângeles que fala isso. Eu não coloquei o nome, mas é Joana de Ângeles. Né? Ah, tá ali. Olha o nosso trabalho. Então, gente, animados, inspirados, estimulados. Vocês sentem aquela energiazinha já comichando lá no peito, assim? Ai, que vontade de fazer isso. Deu? Sabe? Se deu, gente, vamos, né, fazer com que fique mais aceso, vamos estimular. Se não deu, vamos procurar, vamos fazer. Isso é amor à vida. E a principal vida é a nossa. Ok? Então que o Senhor nos inspire, nos estimule, nos conduza e que a gente siga o caminho, dando-nos as mãos, nos apoiando, nos ajudando. Tem hora que a gente fica cego mesmo, né? Tem hora que a gente se perde. Então é essa hora que uma mão amiga vem e nos lembra quem somos. Olha só, você é filho de Deus. É uma reunião de desobsessão que a gente precisa fazer na nossa mente. Você é filho de Deus. Você merece todas as oportunidades. Merece ser feliz. Viva, viva sempre. E que Deus nos abençoe. Obrigada, Dalva, por trazer para a gente lições tão importantes, né? Com certeza, acho que todo mundo aqui ficou estimulado a refletir sobre todas elas e com certeza tentar praticar um pouquinho cada dia, né? Vamos treinar isso aí. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião com os passes. Peço aos passistas que estiverem em condições de dar passe que se coloquem em seus lugares. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Elevemos nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso Pai, Senhor misericordioso, por mais essa oportunidade. Ao nosso Mestre Jesus também, por nos amar incondicionalmente. Que esse amor possa penetrar em nossos corações, para que possamos sentir e praticá-lo, Senhor, amando a todos aqueles, os nossos semelhantes. Sabemos que é uma tarefa difícil, longa, mas com certeza nós conseguiremos. Com fé em Deus, com Jesus nos amparando, com Nossa Senhora, nossa Mãe misericordiosa também, que tanto nos ilumina com esse amor. Que possamos ter força e coragem para continuar, fé e esperança para não desistirmos nunca, sabendo que temos realmente a eternidade. Então, com certeza, todos nós um dia chegaremos até lá, percorrendo esse caminho que nos leva ao nosso Pai, seguindo todos aqueles ensinamentos que foi deixado pelo nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco, que possamos perceber a sua presença em cada movimento do nosso planeta, em cada pessoa de bom coração, e que possamos olhar para os nossos semelhantes necessitados, todos aqueles que vivem à margem, todos aqueles que não têm o mínimo para sobreviverem. Que possamos ajudá-los, nem que seja com um copo d'água, porque muitos nem água têm para beber. Que possamos iniciar agora um novo ciclo na nossa vida, esse ciclo de ajuda ao nosso próximo. Porque ajudando, tendo responsabilidade, preocupando-nos, que vamos atingir esse amor. Que assim seja, graças a Deus. Estou tentando apagar aqui, ó. Depois eu apago, deixando. Bom, vou pedir a vocês que tenham um pouquinho mais de paciência para ouvir os nossos avisos. Bom, agora em setembro, no dia 25, avisos do mês de setembro. No dia 25 de outubro, terá a festa das nossas crianças, né? Então pedimos a colaboração de vocês para trazerem, doarem, né? Brinquedos, bamboleia, bolas, que são brinquedos que as crianças gostam muito. E se puderem também trazer doce, bala, nós agradecemos muito. Será no dia 25 de outubro. Então, até lá, por favor, se puderem, façam as suas doações para que essas crianças possam ter uma festa feliz. Bom, como vocês sabem, a nossa casa sempre faz doações de cesta básica para a família dessas crianças da evangelização. Então, sempre estamos precisando desses alimentos que compõem a nossa cesta. Eu faço um apelo que cada pessoa que vier à palestra ou algum trabalho da casa traga um item dessa cesta básica, que compõe essa cesta básica, que aí não fica pesado para ninguém,
não onera ninguém e a gente pode fazer um pouquinho, né? Cada vez que viermos aqui. A livraria, a biblioteca e a cantina, elas ficam abertas meia hora antes de cada palestra e meia hora depois. Nós temos na nossa livraria livrinhos, né, que estão em bom estado, que já foram lidos a preços bem módicos. Acho que, se não me engano, cada livrinho custa R$5. O nosso brechó é uma fonte de renda muito importante para a nossa casa. Então, nós estamos sempre precisando de utensílios domésticos, de roupas, de sapatos, tudo aquilo que a gente possa usar, que esteja em bom estado, e reverter em renda para auxiliar a nossa casa. Vocês sabem, a nossa casa não tem isenção nenhuma de tributos e nem de taxas. Então, nós precisamos desse auxílio para pagar luz, telefone. Nós temos 3 funcionários que têm carteira assinada, que eles recebem um salário. Então, precisamos realmente desse auxílio de vocês. Quem puder, inclusive, se associar como membro, né, como sócio contribuinte da nossa casa, o valor inicial é bem baixo também, nós agradecemos. E qualquer outro tipo de doação será muito bem-vinda. Nós fazemos acompanhamento às gestantes. Nós damos assim, ajudamos, né, esclarecendo dúvidas de tudo aquilo que elas precisam, porque normalmente são mães muito carentes, mães novinhas. Então, elas precisam ter assim um acolhimento. E ao final de cada acolhimento desse, nós doamos um enxovalzinho. Então, quem puder também trazer coisinhas novas que compõem esse enxoval, gêneros de higiene pessoal para os bebês, né? E fraldinhas tamanho M. Nós agradecemos muito. A nossa casa, ela oferece vários cursos, tanto online quanto presencial. São cursos gratuitos, são os cursos da edificação, da codificação, né, os livros de Kardec e livros também, outros livros que completam, né, esses estudos. Então, quem quiser fazer, por favor, faça, é um complemento para quem faz tratamento na casa, assim como a palestra, que é muito importante que seja assistida por cada um de vocês, é a continuação desse tratamento, os cursos também, tá? Então, por favor, não deixem de se informar na livraria para saber sobre esses cursos. E um deles, a gente chama de evangelioterapia, porque na realidade não é só ali a leitura ou o estudo do evangelho. Cada pessoa tem a oportunidade de falar, de se colocar, de abrir seu coração. E sempre há, assim, uma troca muito boa que auxilia muito. Bom, eu acho que é só isso. E agora nós vamos ao sorteio dos nossos livrinhos. A Dalva vai dizer 3 numerozinhos de 1 a 80 ou 90. 90, por favor. Esses números estão no pé da cadeirinha do lado direito. 25. 25. 13. 13. 9. 9. Vamos lá, 45. 45. 60. 60. Lá para trás, né? Mas as cadeiras não seguem uma ordem, não. Elas estão misturadas. Tá. 75. Ao final do nosso trabalho, passa por favor na livraria para pegar o seu livrinho. Lá tem livros que você possa escolher. Mais 2. Vamos botar aqui 18. Sou péssima nisso. 30. 34. 35. Opa, Domingos, de novo, hein? Tá precisando mesmo, hein? Vamos lá, Dalva, mais um aí pra gente. Tá muito, né?
66. Meu Deus, 38. Não veio ninguém. Primeira vez. Criança. Ah, tem uma criancinha aí na nossa plateia. Então a mamãe dessa criancinha ou o papai pode, por gentileza, passar na livraria e pegar um livrinho para ele, tá? Gente, muito obrigada, tá, pela atenção de vocês, pela participação. Vão com Deus, que vocês tenham uma boa semana. Dalva, adorei a sua palestra. Que